Aí amanhã eu vou ver o que eu faço esse negócio aí. É só a capinha que fica que eu tô falando. Pra pegar esse negócio aqui, eu quero que você faça. Não vai aplicar. Não pode dar o que você quer. Oi, gente, boa noite. Cleo, dá um oi. Tá me ouvindo? Agora sim. Aqui tava de... Não sei mexer nesse aplicativo, primeira vez que eu baixei, então. Uhum. Boa noite, Sérgio. Cleo, eu Boa acho que a noite. gente não tá te ouvindo. Hã? Você sim, Sérgio. É o Cleo mesmo. Tá. Tem mais gente, não tem? Só pra entrar no vídeo aula? Tem sim, a gente teve mais de 30 inscritos. Vamos esperar mais uns minutinhos, aí a gente começa. Não entendi. A gente tem sim mais algumas pessoas inscritas. Agora são 7. Vamos esperar uns 5 minutinhos, aí a gente Ah, começa. não, Tá tá bom? tranquilo. Tá certo. Antes de começar, pode uma dúvida aqui. Essa aula de hoje, no caso, é hoje, quarta-feira. Ela pode ser gravada ou não? Como é que é? Não, Sérgio, né? compartilho da sua dúvida. Mas eu acho que as aulas vão ficar disponíveis. A gravação no YouTube. Eu vou conferir com a produção. E eu Ah, tá. já te, É já porque te... é que acontece, é porque como eu faço teatro, só que nesse dia, mas os colegas combinam de sair. Eu esqueci que dia 6 é na quarta, e aqui vai, como é feriado dia 7, né? Combinamos de nossa turma de sair. Aí eu fiquei assim na dúvida, gente. Eu nem sabia que era gravar, que era o vídeo, né? Chamada, videoconferência, então. Ah, você fala daqui de BH, Sérgio? Não, eu moro em Vitória, né? Moro em Vila Velha, na verdade, no Ah, Espírito Santo. que bacana. Legal a gente ter gente de outros estados. Mas sou da Bahia. Moro aqui no estado do Espírito Santo, mas sou baiano. Ah, ué, maravilha. Muito bom. E você foi estudar? Chato? Sim, eu saí do interior da Bahia para vir para cá, porque assim, como fiz jornalismo, curso, na verdade. Como eles aqui, no caso, eles querem mais pessoa que é graduada, né? Aí comecei a trabalhar como frentista, estou trabalhando então, aí tive a oportunidade de poder fazer teatro, que eu já fazia também na escola, e como eu sou apaixonado por teatro, por cinema, aí já tem um canal no YouTube que eu já fazia, e surgiu a oportunidade de poder participar da oficina de teatro aqui do estado, que é a FAFI, né? É uma escola que, assim, no caso, são vagas, consegui essas vagas, agora estou fazendo avançado, e Alguém me ouve? Ouvimos estou te sim, ouvindo. Bia. Boa Alguém? noite. João, você me Boa noite, escuta? Bia. Escuto. Você me Eu não escuta? te escuto. Deixa Uai. eu tentar entender por quê. Acho que porque ela não ativou lá em cima o. Tá me ouvindo? Qual é o nome dela? A Bia. Ela que não tá ouvindo. Deixa eu avisar ela aqui. E agora, vocês me escutam?
Eu tô Sim. escutando, já tava escutando. Fala alguma Você. coisa, por favor. Eu não escuto vocês. Alô? Olha só que É o loucura. seu. Peraí, deixa eu mudar aqui mais uma vez os alto-falantes. Prontinho, acho que agora vai dar. Alô, Fala. alô? Agora você Aê! escuta? Ah, a gente já tava te ouvindo aqui. A gente tava até batendo um papo aqui. Boa noite, gente. Boa noite. Prazer, Agradeço. Sérgio. Muito prazer, eu sou Beatriz. Eu trabalho na produção desse projeto. O João está conosco aqui, Cléo também. Ambos são diretores e dramaturgos do espetáculo Luta, que é o espetáculo da Teuda, né, com a Teuda Bara, nossa querida atriz, e participaram ativamente do processo para além da dramaturgia e da direção. Né? Além de co-criadores, também executam no projeto funções de comunicação, de produção. O que mais, João? Me ajuda? Comunicação online, Ah, de um produção. tudo. Bota Tudo, né? cadeira, distribui filipeta, de pendura o Exatamente. banner, né? É. Chato, a gente sabe que é assim. E aí, a nossa ideia nesses encontros é levar até vocês um pouco mais do processo que envolveu o espetáculo, o Luta, que amanhã, inclusive, faz a última apresentação dentro do projeto, às 19h30, no Centro Cultural Lindéia Regina, no Regina. Então é trazer para vocês um pouco né, do processo, dos processos que envolvem o espetáculo para além do espetáculo, né? Então a oficina de hoje, que tem o Cléo à frente, é sobre produção, e a gente tem na sequência a dramaturgia com a Marina Viana, a gente tem, o João vai falar sobre comunicação, e na sequência tem tecnologia da cena, como equipe, como parte da equipe do espetáculo, que me inclui, e os iluminadores, Marina Artuzzi e Rodrigo Marçal. Vamos ver se o Cléo vai conseguir se Ele conectar já e ouvir voltou. direitinho e estar conosco, para que ele possa começar a dar o conteúdo dele. Eu entendo que a gente vai falar um pouco sobre o Luta, o espetáculo Luta, mas não somente sobre o Luta. A gente vai para além disso também, a gente vai falar um pouco do trabalho de produção de modo geral, e a gente tem um espaço para perguntas, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar aqui no chat ou nos acionar por e-mail. A gente vai ter o maior prazer em responder, em, em dar sequência a essa conversa, digamos assim. Oi, Bia, tá me ouvindo? Ah, estamos, Cléo! Que bom, Ai, ai, que bem-vindo. susto. Eu fiz uma pequena introdução aqui, Cléo, e né, falando um pouco rapidamente sobre o projeto e qual que é o objetivo do nosso encontro aqui hoje, Sim, né, que é uma premissa importante do projeto de circulação do espetáculo Luta, que é ir além do espetáculo e trazer um pouco desses bastidores para o público, através dessas oficinas. E aí, eu vou deixar com você, para você se apresentar, enfim, vou estar por aqui, qualquer coisa que vocês precisarem, é só chamar, tá bom? tá E à ok, medida Bia. que as pessoas forem entrando, eu vou assim, o João também é co-host, ele pode nos ajudar a liberar o acesso. Essas aulas vão ficar gravadas, tá? Quem precisar sair, enfim, quem quiser ver de novo, isso vai ficar no YouTube à disposição. E a gente tem também intenção de deixar no YouTube, né? E qualquer conteúdo, qualquer informação que vocês tiverem interesse, como eu disse, para além do conteúdo dado aqui, a gente está à disposição. Ótimo. Maravilha, maravilha. Obrigado, Bia. Ah, deixa eu só fazer Tá to- Cléo, desculpa. Só é sugerir das pessoas ficarem com o microfone fechado enquanto o Cléo estiver falando, para não ter ruído. E aí qualquer coisa levanta a mãozinha. Eu também lembrei porque eu vou fechar o meu agora. Desculpa, inclusive, Como é Cléo. que Eu é? acho Eu que não sei. Como é que, desculpa atrapalhar, é que no caso é colocar no mudo, é porque eu tô entrando nesse aplicativo a primeira vez, é, é ativar mudo, né? Ah, só tá. ativar o mudo, é que a gente pode ativar por você também, ó. Ah, O host,
ou o co-host pode, né, que controla, digamos assim, a sala, ele pode mutar e desmutar também se necessário. Então, quem precisar de ajuda, a gente dá o suporte. Eu queria muito, né, eu não sei se vocês tiveram oportunidade de conhecer de assistir ao espetáculo Luta, ou se vocês conhecem a Teuda Bara, atriz, que foi quem nos reuniu, né? É, se em algum momento você puder falar um pouco sobre ela, Cleo, eu acredito que você vai falar sobre o processo, acho que só para contextualizar mesmo, tá? Merda aí pra vocês. Estou por aqui. Ok, obrigado, Bia. Boa noite, todo mundo tá me escutando aí, né? É, então, gente, é um prazer estar aqui com vocês essa noite. Queria me pedir desculpa que eu me atrapalhei um pouquinho aqui para entrar no meu computador. O som aconteceu alguma coisa, mas eu estou fazendo pelo celular mesmo e eu acho que vai dar tudo certo. Eu queria começar me apresentando, né? Eu sou o Cléo Magalhães, sou artista, né? Ator, produtor cultural, trabalho com cinema também, preparação de elenco de atores, é, e, e sou do interior, né? De Minas Gerais, de Barbacena, cidade de Barbacena. E faço teatro desde muito cedo, porque em Barbacena tem um grupo assim tão grande quanto o Grupo Galpão, que se chama Ponto de Partida, que é um dos grupos mais importantes, né, assim, do cenário artístico mineiro e nacional. E eles, né, é um grupo que se formou ali na minha cidade e que eu sempre acompanhei, né, na minha infância inteira, porque eles faziam muitos projetos de formação de público em escolas e tal, então, de uma certa forma, é um grupo que eu sempre acompanhei e ali do lado. E aí eu me formei com eles, depois me aproximei desse grupo, me formei com eles, e isso naturalmente me trouxe para próximo, né, do Grupo Galpão, me trouxe para Belo Horizonte, para próximo do Grupo Galpão, e aonde eu estou, né, assim, até hoje, de uma certa forma. E aí a gente recebeu esse convite, na verdade, esse presente do João e da Teuda, que foi esse convite para fazer parte desse trabalho. Do Luta, né, desse espetáculo, que seria baseado nas memórias da Teuda Bara, atriz do Grupo Galpão, né, uma espécie de uma biografia escrita pelo João Santos, de forma muito bonita, muito sensível, assim, o João conseguiu captar muito da essência da Teuda e de quem ele ficou muito amigo e é muito amigo. E aí os dois receberam uma provocação da Cida Falabella, que é uma diretora de teatro daqui de Belo Horizonte, e a Cida leu o livro do João e falou assim: João, por que vocês não fazem, né, uma peça, um espetáculo desse material? Eu acho que tem tudo a ver. E a Cida, ela tem um trabalho muito forte com teatro documental, né? E aí ela logo captou isso, assim, ela colocou essa pulguinha atrás da orelha do João e da Teuda, e aí eles começaram a elaborar esse projeto, essa equipe, e aí foram convidando pessoas para poder fazer parte, né? E daí eu acho que no nosso segundo encontro eu vou contar para vocês com mais calma e mais precisão sobre esse nosso processo, porque a minha ideia é, hoje, no primeiro dia, eu fazia um apanhado geral sobre produção, falar de uma forma mais global desse assunto possível, né? Tentar da forma mais possível nesse sentido. E no nosso segundo encontro, a gente fazia um estudo de caso, que seria uma análise, né, do nosso processo de montagem, de produção e de manutenção desse espetáculo, que é o espetáculo Luta. Então, aí eu pensei em dividir dessa forma. Mas aí eu estava falando, né, eu fiz essa introdução falando do Luta porque eu queria chegar na Teuda, né, na importância de Teuda Bara.
E Teuda, uma atriz do Grupo Galpão, uma das criadoras, né, se assim a gente pode dizer, do Grupo Galpão, juntamente com o Eduardo Moreira, o Antônio Edson, e eu acho que estou esquecendo de mais alguém. Mas, enfim, A eram Wanda, a Wanda Wanda, Fernandes. exatamente, Wanda Fernandes, é, que se reuniram depois de uma oficina que eles fizeram com os estrangeiros e tal, e eles se reuniram e aí decidiram formar esse grupo que está aí na estrada até hoje, formando não só espectadores, mas formando inúmeros profissionais das artes, né, assim, são gerações e gerações de pessoas que trabalharam e que continuam trabalhando nas artes em vários né, papéis, desempenhando vários papéis dentro da produção, tudo por conta, né, dessa reunião inicial aí de Teuda e mais três amigos. E Teuda é uma atriz muito importante, né? Hoje Teuda com 83 anos, ainda na ativa, trabalhando e criando né, vários espetáculos, participando de um monte de filme. Teuda é uma atriz assim invejável, né, que não para realmente de trabalhar. E aí a gente, né, um dos trabalhos atuais que Teuda está fazendo, além, né, de ter estreado um espetáculo agora com o Grupo Galpão, de ter estreado um outro espetáculo ao mesmo tempo com Gradim, agora, né, Teuda também está fazendo essa temporada desse espetáculo Luta, conseguindo, né, uma brechinha aí na agenda dela para poder fazer essa temporada e esses encontros que a gente está fazendo aqui agora. E aí, né, assim, Teuda, na verdade, foi esse mote que nos uniu, que nos reuniu, foi o que trouxe, né, a gente, que nos aproximou nesse sentido. Mas antes de falar dessa nossa história, da montagem desse espetáculo, né, eu acho que o objetivo desse nosso encontro é discutir um pouco sobre produção, de um modo geral. Eu, nessa minha formação, que tem muito... a minha formação ela é uma formação muito próxima, muito ligada e conectada a coletivos teatrais, e eu sei que isso num mercado tão amplo como o nosso, também uma das possibilidades, né, não a única possibilidade, mas sim temos vários coletivos atuantes e, né, que nos possibilitam e possibilitaria muitos trabalhos, mas também existem outras formas de produção. Mas a minha história, né, ela é muito próxima desses dois coletivos, que é o Grupo Galpão e o Grupo Ponto de Partida. E e aí eu sempre fico me perguntando, né, o que é produção? Essa é uma pergunta que eu acho que todos nós que temos interesse ou estamos de alguma forma nesse mercado precisamos conseguir responder a partir né, das nossas percepções e da nossa visão, a gente conseguir definir isso. Mas eu acho que é uma pergunta importantíssima da gente se fazer. O que é produção? E, é, e aí sempre eu faço uma conexão muito grande com o cinema, porque eu acho que a produção das artes cênicas ela é muito diferente da produção do audiovisual. Existem especificidades muito determinantes em cada uma dessas duas linguagens que vai diferenciar e determinar a forma como você vai fazer um trabalho de produção e nas outras áreas também, mas especificamente da produção, elas são bem diferentes, assim, bem distintas. Mas o audiovisual, eu acho que ele consegue definir e entender a produção de uma forma
talvez mais estruturada do que nós das artes cênicas, e eu falo isso porque eu fico me perguntando se não é porque não existe formação ou não existiu formação durante muito tempo para essas áreas, e todas as pessoas, ou a maioria das pessoas que estavam ligadas e relacionadas ao fazer de produção, eram pessoas né, que estavam se desdobrando, na maioria das vezes, entre os papéis de artista e produtor das suas obras, né, começava a trabalhar porque, enfim, começou a produzir os seus próprios trabalhos, e aí vai sendo convidado para produzir outros trabalhos, e por sobrevivência ou por qualquer outra questão nesse lugar, né, do movimento do dinheiro mesmo, assim, elas precisam abandonar os seus fazeres artísticos, e elas vão se enveredar muitas vezes para a área de produção. E aí, ainda eu vejo que, apesar de que, né, nos últimos anos isso tem mudado, acho que o mercado tem acordado, as instituições de ensino têm acordado para essa demanda, né, de melhoria mesmo, assim, na formação nessas áreas, mas ainda, né, até pouco tempo atrás isso não acontecia, né? Então, assim, muitos profissionais se formavam. E no audiovisual, como é uma indústria que logo teve que, né, porque entrou na coisa, né, o audiovisual entrou na coisa do mercadológica muito rapidamente, então já teve que se organizar enquanto indústria, né, de uma forma muito mais rápida mesmo, assim, logo entendeu-se a necessidade de se formar profissionais para produzir os eventos e as coisas que aquela linguagem demandava. Né? Às vezes eu não preciso de um grande produtor de cena, por exemplo, né? de cenário, de palco, cenotécnico e tarará, mas para o cinema, digo, mas se eu tiver um profissional que seja bom com planejamento, planilhas, logística, muitas vezes é muito melhor para essa área, entendeu? Então, assim, essas diferenças de uma linguagem em outra, eu acho que elas são determinantes. Mas eu fico traçando esse paralelo porque eu acho que o audiovisual, eles conseguem definir melhor a função dessa figura do produtor. O produtor no audiovisual, ele tem tanta, se não mais importância do que o diretor, por exemplo, dentro de uma obra. A palavra dos dois dentro de um sistema de criação comercial de grande porte dentro do cinema tem pesos muito parecidos. É lógico que se a gente for falar, né, de figuras, sei lá, como Spielberg, né, grandes diretores que construíram carreiras gigantescas, e, né, assim, o tratamento né, e a coisa aí é diferente. Mas eu estou falando no geral mesmo, enquanto mercado de trabalho, né? Então, o produtor, ele é a figura que tem a mesma importância do que o criador nesse sentido, porque, e aí é onde eu acho que vem a grande definição do termo, porque o produtor, nesse sentido, ele é o realizador. E aí, para mim, essa palavra define muito a coisa da produção. O produtor, para mim, é um realizador. Então, dentro do que a gente faz, né, trazendo isso para a lógica das artes cênicas, ele é a pessoa que vai, enfim, colocar toda a criação, colocar todos os desejos, todos os sonhos em prática. E por isso que essa figura e a formação e a instrumentalização dessa figura, ela é muito importante para o sucesso né, ou de uma obra, ou de um coletivo, ou enfim, porque ele é um trabalho ele é tão difícil e tão complexo quanto
à criação exclusivamente, porque ele, além de entender, compreender e ter que dialogar com os criadores da obra, ele precisa dialogar com todo o restante da equipe, que vai informar ou não se aquela ideia, ou se esse desejo, ou se esse produto ele é possível de se realizar ou não. Então, o produtor, enquanto realizador, é uma figura de extrema importância. A outra pergunta que eu me faço nesse sentido, né, além de definir o que é produção, é que tipo de produção que eu estou me referindo quando eu falo de produção. Por quê? Porque o campo das artes ele é muito vasto e o campo da produção ele também precisa ser, né? Assim, logicamente, durante muito tempo, assim como eu estava falando que essa nossa herança ela vem, né, muitas vezes da necessidade de alguém produzir o trabalho, então alguém precisa produzir, eu vou produzir. Nunca pensei em ser produtor, mas acabo me tornando produtor. Então, assim, muito nessa onda, muitas vezes você deixa de sistematizar formas de se trabalhar, né? Por falta de conhecimento mesmo, assim, né? Mas então é importante a gente saber responder que tipo de produção eu estou me referindo quando eu faço essa pergunta. Porque se é uma produção de montagem de um espetáculo, isso é uma produção que vai te exigir, né, um determinado tipo de esforço e de organização e de fornecedores e de empenho e de trabalho mesmo. Estamos nos referindo à produção de uma temporada na cidade, de uma temporada em viagem, de um edital. Estamos falando de né, formatação e construção de um edital. Estamos falando da produção de um grande evento, de um festival, com uma logística de entrada e saída de pessoas, chegada e partida né, profissionais, de artistas, o dia inteiro, durante, né, semanas. Então, assim, que tipo de produção nós estamos nos referindo? E aí, se nós pararmos, né, para tentar definir isso aqui, talvez a gente perdesse muito tempo, e como é um encontro muito curto, né, pensando em otimizar, assim, vamos manter o nosso pensamento sempre aqui, né, na linha das artes cênicas, que né, enfim, o nosso objetivo. E sendo assim, né, falando das possibilidades, dentro das possibilidades, né, da realização das artes cênicas, eu fico me perguntando o que une e unifica todas essas áreas. O que, independente se eu estou fazendo um trabalho de produção de uma temporada, ou se eu estou fazendo um trabalho de produção de um grupo de teatro, ou se eu estou fazendo um trabalho de produção de uma exposição de artes ou de um festival, independente de qual seja a produção, o que perpassa, quais são as coisas que, algumas regras gerais que vai percorrer e perpassar todos ou a maioria dessas formas de se trabalhar. E aí na verdade, eu não consigo fazer grandes afirmações, né, pensando nessa pergunta. E aí eu jogo para vocês também essa pergunta para vocês aí se responderem. Mas eu fico né, assim, me perguntando que se o se eu tô tendo, desculpa, tá, gente, porque me escapou a palavra aqui, eu tô procurando uma palavra específica que me escapou aqui na cabeça. Mas enquanto realizador,
é, né, quais são as necessidades que eu tenho nessa produção. E aí talvez eu consiga juntar essa pergunta, entendeu? Quais são as necessidades? Eu tô trabalhando com formação de público. Eu estou trabalhando com igual nesse edital que a gente passou, que a gente está fazendo, uma das questões do edital era descentralização, né? Era buscar formas de se descentralizar né, as ações artísticas na cidade de Belo Horizonte. Então, temos esse desafio, então estamos cumprindo. Então, quando a gente vai respondendo essas perguntas de quais são as necessidades ou de quais são esses pontos, a gente consegue unificar o nosso pensamento enquanto, né, assim, enquanto uma ideia do que seria essa produção. E aí eu vou pedir o João para passar um vídeo para a gente, que é um vídeo do Rômulo Avelar. E aí eu quero começar por esse vídeo, porque eu acho que esse vídeo ele traz com mais precisão, porque o Rômulo, na verdade, ele é além de ser um grande produtor e um grande gestor de produção, acho que o Rômulo ele tem se especializado na coisa do ensino mesmo, né, assim, de sistematizar uma forma de se passar o conhecimento, e aí ele toca em alguns pontos que eu acho que tem muito a ver com essa introdução que eu fiz aqui agora. E aí, como esse vídeo, ele em si é um vídeo um pouco grande, ele é um vídeo de 8, 9 minutos, aí, se vocês tiverem alguma dúvida de alguma coisa que ele for falando que vocês, né, não acompanharem e tal, anotem aí no papelzinho e aí depois a gente conversa sobre, tá bom? Então, João, pode passar para a gente. Eu acho que nós vivemos aí nas 2 últimas décadas, eu digo sempre, um grande boom cultural, um processo de crescimento, de efervescência muito grande. E eu vejo que isso aconteceu em Minas e em vários outros estados brasileiros. Eu acho que aconteceu um processo saudável de descentralização. Se até a década de 80 você tinha produção profissional acontecendo apenas no eixo Rio-São Paulo, de 10, 15 anos para cá, as grandes capitais ganharam grande autonomia em relação ao eixo. E eu sinto que, com isso, ocorreu uma grande efervescência, uma grande multiplicação de grupos. No nosso caso, né, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, cresceu assim, incrivelmente o número de grupos que desenvolvem um trabalho de grande qualidade. Então a gente viveu um grande processo de expansão inclusive dos espaços culturais da cidade. Espaços de toda a ordem, desde grandes espaços institucionalizados, grandes centros culturais, até os espaços dos próprios grupos, que abriram suas casas para compartilhar informações com outros artistas ou mesmo com o público. Então, eu vejo que aconteceu realmente um processo de crescimento rápido. De 2 anos para cá, a gente vem tendo uma série de dificuldades. Então, eu sinto que existe uma crise instalada em Minas Gerais. Acredito isso a problemas com os instrumentos de financiamento à cultura. Nós tivemos um retrocesso muito grande na Lei Estadual de Incentivo à Cultura, com todos os limites das leis de incentivo, né? As leis de incentivo não são remédios para todas as situações, mas a Lei Estadual de Minas Gerais, eu sinto que ela tinha um papel importante na sustentabilidade dos grupos, dos espaços. E foram feitas algumas opções que eu considero equivocadas nos últimos tempos, que jogaram a lei mais ainda para o mercado. Leis de incentivo são leis de mercado, mas eu acho que nem por isso o Estado pode lavar as mãos e aprovar projetos sem critério. Foi o que aconteceu, então a lei estadual hoje, que era o principal canal de financiamento, vive uma grande crise. É possível que esse ano nem aconteça edital. Imagina as consequências de um processo como esse. Então há muita apreensão por lá.
Durante 25 anos que esse homem vem escrevendo e conferenciando sobre arte, com um detalhe extremamente curioso. Ele não entende uma pincelada de arte. Eu tenho o feeling de que houve um crescimento dos profissionais que atuam na área de gestão cultural no Brasil. Mas é feeling, a gente tem pouca pesquisa para comprovar isso. Mas isso se deu, no meu entendimento, pelo surgimento de uma série de novas escolas. Houve um crescimento no número de escolas que trabalham esses conteúdos de produção e gestão cultural. Cursos em diversos níveis, desde cursos livres até cursos de graduação, de pós-graduação, iniciativas de mestrado, doutorado. Então, houve um crescimento nessa oferta de formação. Eu sinto e lamento que o poder público ainda seja o grande ausente nessa história. Pensando no plano federal, eu sinto que ainda falta a criação de uma estratégia que seja nacional de formação de profissionais. A exemplo do que foi feito no México, por exemplo, que há muitos anos formou mais de 20 mil profissionais nessa área. E eu sinto que o Ministério da Cultura ainda continua devendo essa iniciativa de formação. Eu entendo que a formação é um dos grandes fios da meada da cultura desse país. Se não houver investimento em formação, eu acho que a gente vai demorar muito mais tempo para conseguir bons resultados. Isso, claro, que não é privilégio da esfera federal. Eu fico muito aflito quando eu percebo que os governos estaduais, as secretarias estaduais, as fundações estaduais e municipais, elas não têm muitas vezes a consciência de que esse talvez seja o ponto-chave, o fio da meada a ser puxado. É preciso preparar as pessoas que vão criar essa base, que vão revelar a imensa diversidade, a imensa riqueza cultural desse país. Stanotte amore non ho più pensato a te, ho aperto gli occhi per guardare intorno a me e intorno a me girava il mondo come sempre. Eu tenho trabalhado muito com grupos, sejam grupos de teatro, além do Galpão, né, grupos de teatro, outros grupos de dança, de música. Então tem sido uma prática bastante recorrente. Eu percebo realmente alguns grandes desafios. O primeiro desses desafios, eu acho, para que o grupo atinja a sustentabilidade, seria a composição de uma equipe realmente capaz de vencer todos os outros grandes desafios. Então, eu acho que a sustentabilidade começa por uma equipe bem estruturada, uma equipe que tenha certa complementaridade de competências. Então não basta mais, cada vez mais isso fica mais claro para mim, não basta você ter competência na área finalística, você ter competência no seu trabalho artístico. Isso é fundamental, isso é condição de sobrevivência. É preciso que o trabalho seja bom, mas você tem que ter também uma série de outras competências para lidar com outros públicos desse grupo. Então você tem que ter competências administrativas, competências de produção, competências de comunicação, jurídicas, entre várias outras. Então não basta mais a competência artística. Então isso para mim é uma questão chave, você conseguir compor uma equipe. Outra questão é você, dentro dessa equipe, estabelecer e eleger pessoas capazes de buscar o recurso. Esse é talvez o enorme fantasma para boa parte dos artistas, a busca dos recursos. E essa busca dos recursos precisa ser tratada como uma questão estratégica dentro de um grupo. Então tem que haver alguém que esteja, eu brinco sempre, alguém que esteja disponível para tocar a padaria de projetos. Então nós estamos na era do edital, no tempo do edital, e é preciso que você tenha alguém capaz de prospectar fontes de recursos e realizar os projetos e buscar esses recursos. E isso precisa ser tratado de maneira estratégica. Além disso, acho que há um terceiro enorme desafio que diz respeito à fidelização de público. Acho que a classe cultural viciou nesse modelo dos editais, das leis de incentivo, e muitas vezes se descuidou, grande parte dos grupos se descuidaram
da relação com o público. Grande parte dos artistas, dos grupos, simplesmente desconhece quem são as pessoas. Então, as empresas já descobriram isso há muito tempo, a necessidade de fidelização de público, e eu sinto que os grupos estão sempre recomeçando do zero, eles estão sempre, nunca estabelecem uma relação consistente com seus públicos. E em tempos de redes sociais, instrumentos não faltam, você tem que tratar isso, mais uma vez, também de maneira estratégica. E, por fim, eu acho que um outro grande desafio para os grupos e para os artistas é estabelecerem um vínculo mais profundo com as escolas. Então, eu acho que o caminho está por aí. Nós precisamos trabalhar a formação de público e eu acho que a gente precisa se reaproximar da escola. Então, de alguma maneira, os artistas precisam colocar isso no seu foco de interesse. Con gli amori già finiti, con la gioia e con dolore della gente come me. Oh mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo. É isso aí, João. Opa, voltamos. Esse vídeo, eu gosto bastante desse vídeo porque eu acho ele didático em vários aspectos, né? Assim, né, é muito difícil a gente fazer esse resumo, né? E focar num encontro de 4 horas, né? Como que a gente consegue fazer isso e focar em aspectos que sejam pragmáticos e que perpassem, né, a maior parte das possíveis produções, mas eu acho que é difícil a gente conseguir ser bem sucedido nisso, assim, com 100% de certeza. Como fazer arte é sempre muito vasto, então eu tenho certeza que vai ter sempre né, um desafio novo, uma forma que nunca foi, enfim, experimentada, que nunca foi realizada, ou algum desafio né, que ninguém ainda nunca teve que superar. Dentro da produção, todos os dias a gente, né, tem acesso a esse tipo de situação. Mas eu gosto desse vídeo também por isso, né? Porque ele vai trazendo alguns pontos que eu acho enfim, dá para a gente fazer um apanhado geral, assim, né? Ele fala de formação de público, que eu acho que são, né? Que é questão que é muito importante dentro da coisa da produção. Fala sobre especialização, fala sobre leis de incentivo, sobre políticas públicas, fala sobre o sentido, né, do que se é produzir e a necessidade de se determinar e de se fazer e construir procedimentos para que as suas produções possam ser realizadas. Então, voltando nesses pontos, eu vou começar a falar da formação profissional, que é um dos pontos que ele fala muito nesse vídeo. E eu realmente acho também que a gente ainda está caminhando, né, assim, nessa direção, mas que o cenário ele já é muito mais positivo, né? Estamos nós aqui hoje encontrando, né, falando desse assunto. Eu acho que tem tido muitas iniciativas nessa direção. Ainda é muito pouco, eu acho que tem uma demanda muito maior, né? Esse mercado ele tem uma demanda muito maior, uma carência muito maior na coisa da formação e da especialização dos profissionais, mas está muito melhor do que há muitos anos. Esse vídeo, por exemplo, que a gente assistiu do Rômulo, ele é um vídeo de 8 anos atrás. Então, você imagina que quando ele faz umas comparações, que ele fala que há 2 anos tem algum tipo de dificuldade, isso representa aqui para a gente agora uma década aí enfim, de avanços ou não, ou de questões ou não, aí cada um faz os seus julgamentos, mas a gente sabe o que a gente viveu nos últimos anos, né? Então, assim, o que de real a gente conseguiu construir na direção daquilo que já era, naquela época, uma grande demanda, eu acho que hoje em dia
né? Isso daí só se intensificou. Então, se o desafio naquela época já era grande para a gente, hoje em dia, o desafio é muito maior, né? Assim, apesar de que né, existe agora um esforço para se reconstruir né, os mecanismos, os aparelhos que foram destruídos nos últimos tempos, mas que ainda assim vai demorar um tempo para que a gente realmente consiga ter uma sensação de normalidade, né, e de que as coisas estão caminhando realmente do jeito que há uns 10, 12 anos atrás elas pareciam né, pareciam ser. Então, assim, existem, então procurem, porque existe muita formação nessa área e formações específicas, né, assim, para pessoas que estão interessadas na parte de planejamento, na parte de escrita de projetos, na parte de logística, na parte financeira. A produção ela é muito ampla, né? E uma das coisas que o Rômulo fala nesse vídeo, que é muito legal da gente, e eu acho que isso, por exemplo, eu posso dizer, né, como uma pessoa que teve a experiência de trabalhar lá dentro do Grupo Galpão e de ver como, porque o Rômulo, né, trabalha há muitos anos com o Galpão, e de ver como ele consegue fazer com que todo esse discurso que ele tem, que ele, né, que mostrou ali no vídeo, ele consegue fazer isso na prática, né, ele consegue realizar essas ações. Então, uma das coisas que o Rômulo fala é sobre a sistematização do trabalho mesmo, né? E da construção de uma equipe. Essa coisa da construção de uma equipe é importantíssima, porque a gente, muitas vezes com esse pensamento até amador, e o amador no sentido de não ter a possibilidade de se profissionalizar, né, como muitos produtores no Brasil tiveram, né, assim, então esse pensamento de que o produtor ele tem que ser responsável por tudo, né? O produtor ele é o He-Man da produção, ele é o cara que vai resolver todos os problemas e que eu tenho um produtor, então eu posso deixar tudo na mão do produtor que todos os problemas vão ser resolvidos. Isso tem, na verdade, é uma grande receita para o fracasso mesmo, assim, né? Para dar muitos problemas, porque né? Não tem como. É lógico que é importante ter essa figura que muitas vezes vai, né, coordenar as ações, as resoluções, né, as soluções para os problemas. É essa figura ele que vai coordenar, mas não necessariamente, entendeu? Então é preciso saber construir uma boa equipe de trabalho e isso é fundamental. Né? Por isso, por exemplo, nesse nosso projeto, né, a gente escolheu algumas frentes para poder fazer essas oficinas, né, que são frentes de um trabalho que estão dentro de um trabalho de produção. Então, né, vamos falar sobre comunicação, vamos falar sobre produção, vamos falar sobre dramaturgia, né, e vamos falar sobre técnica. São coisas que estão inseridas dentro da realização, né, da obra artística. Então, mas poderia ter inúmeras outras coisas, né? A gente poderia ficar aqui listando inúmeras obras, inúmeras formas, né, de se trabalhar. Mas, assim, as formações, elas existem. Né? Então, e cada vez mais setorizadas, cada vez mais direcionadas, e pode ter certeza que dentro do mercado você vai ser muito procurado pela excelência em alguma dessas áreas que, enfim, se você trabalha em grupos como o Galpão, por exemplo, que é um grupo que experimenta e coloca isso em prática, então o Galpão é um grupo que sim possui uma equipe de comunicação, que sim possui uma equipe de planejamento, que sim possui uma equipe de produção, uma equipe e dentro, né, e tem as subdivisões dentro do próprio elenco, né, uns né, participam das questões administrativas, os outros vão mais para as questões formativas, enfim, eles vão se subdividindo dentro do próprio grupo, mas essa construção de uma equipe que você possa delegar determinadas ações e que essas ações vão ser cumpridas, isso é fundamental
para o sucesso de uma produção, né? O bom produtor, ele além de ser um grande realizador, eu acho que uma das grandes qualidades e uma das grandes demandas de um bom produtor é ter a sensibilidade de conseguir articular e orquestrar uma boa equipe de trabalho. Isso é fundamental para o trabalho acontecer. E outra coisa dentro desse vídeo que o Rômulo fala também, que é uma coisa que eu acredito, é na sistematização de procedimentos que vão facilitar o seu trabalho de produção. E isso é uma coisa que eu, por exemplo, estive dentro do Grupo Galpão e eu vi, entendi na prática como isso é extremamente importante. Eu, falando particularmente como um bom sagitariano, uma pessoa com um certo grau de TDAH, talvez, eu tenho umas dificuldades de organização. Isso é uma coisa minha. Mas, então, para um produtor, isso é uma característica que é complexo de se trabalhar, né? Assim, de se trabalhar com ela. Desorganização, enfim, em produção são coisas que não combinam. Mas dentro, né, esse papo do desorganizado, né, que eu dentro da minha desorganização eu consigo me entender e me encontrar, que é uma grande mentira, mas na verdade tem um pouco porque a gente vai, enfim, a gente vai se acostumando, né, no que a gente vai fazendo com a gente mesmo. Então, assim, dentro dessa bagunça que eu vou criando, eu consigo me organizar. Mas isso dentro de uma instituição, isso dentro de uma equipe, pode ser extremamente prejudicial, né? Se você não entender quais são os mecanismos, quais são os procedimentos adotados por aquele lugar, por aquela produção, né, por aquele coletivo que você está ocupando ali. Né? Isso é muito importante, entendeu? Assim, de como se organiza as coisas, onde estão localizados os arquivos que você precisa, os contatos que você precisa, né? Os fornecedores que você precisa, porque você imagina, você vai trabalhar sei lá, igual trabalhar num grupo como o Galpão, né? Mais de 40 anos de história e de viagens e de temporadas e de cidades e de amigos e de fornecedores, enfim. Se você não tem uma sistematização de organização desse trabalho, toda vez que você for iniciar uma produção, aí você vai ter que começar do zero. Enfim, aí isso só vai atrasando a sua vida, só vai jogando a sua vida para trás. Se você é uma pessoa sistematizada, né, se você tem lá, aqui estão todos os seus contatos que você precisa a qualquer momento, em qualquer produção, você pode acionar a sua lista de contatos que eles estarão aqui. Aqui estão todos os contratos que eu, né, que eu já tenho escrito, né, contrato para aluguel de equipamento de som, contrato para aluguel de objetos para camarim, enfim, coisas que você vai precisando durante a produção. Se você tem isso organizado, a sua vida, e sistematizado, né, uma forma de, também porque você, enquanto produtor, você não tem muito tempo. E aí, como as pessoas não têm muito tempo para as coisas, elas vão desistindo e largando a sistematização desses procedimentos e, enfim, aí vai, né, vai virando uma bola de neve e no final de um tempo isso daí vai virando um caos. Então é sempre bom você estar respeitando, né, assim, por mais que você seja bagunçado ou desorganizado assim como eu, mas quando eu estou dentro de uma produção e de um trabalho, eu tento entender ao máximo qual que é esse organismo de procedimentos ali dentro daquele trabalho e respeitar ao máximo aquilo, porque isso vai influenciar no trabalho, não só no seu trabalho, mas no trabalho de toda a equipe. E o trabalho da equipe inteira é o trabalho da produção. Então, né, para uma produção ser bem sucedida, todas as pessoas e todos os profissionais de todas as áreas, né, que fazem parte daquele projeto precisam ser bem sucedidos, e isso também depende muito de você. Então, assim, a sistematização disso é muito importante. O Rômulo
no galpão, existe um sistema de trabalho muito particular que é muito diferente, por exemplo, do grupo Ponto de Partida, que é o outro coletivo do qual eu vou conversar com vocês. São grupos muito parecidos, assim, quer dizer, a estética do grupo é muito diferente, são coisas completamente diferentes, mas, assim, são grupos grandes, né, o Galpão tem, sei lá, quase 30 pessoas na equipe, com elenco e equipe técnica toda, o Ponto de Partida é mais ou menos isso também. É, um está na capital, o outro está no interior, mas é um grupo de teatro que coordena também um espaço, que tem um espaço para poder gerir, enfim, assim, tem várias semelhanças dentro desses dois coletivos, mas eles têm sistemas de trabalhos muito, mas muito distintos um do outro, né? O galpão ele tem uma forma organizacional que funciona para eles e porque eles já se entenderam e eles conseguem trabalhar dentro daquilo ali, né? Beatriz e Gilma, né? Muito dominando muito aquilo tudo. E no ponto de partida é outro esquema, porque lá são ex-atores que são fundadores do grupo, que continuam trabalhando na produção, mas que eles sempre fazem um trabalho de contratação de de, né, mão de obra de assistentes, muitos assistentes, e até porque agora já é um grupo que está um pouco mais velhos, então as coordenações de produção, inclusive, estão sendo remanejadas, entendeu? Assim, a produção o grupo, esse sistema está se modificando de acordo com, enfim, com a necessidade, com as características daquelas pessoas, mas são sistemas muito distintos. Mas existe um sistema de trabalho nas duas opções. E se eu, imaturamente ou, né, inocentemente, tentasse introduzir ou trabalhar da forma com que eu trabalhava, né, em qualquer um desses coletivos invertidos, seria um desastre, assim, seria um desastre, porque não funcionaria mesmo assim. São formas de se trabalhar muito distintas. Então, assim, é preciso a gente entender isso quando a gente vai fazer parte de algum coletivo ou tentar implementar uma sistematização se nós estamos sendo responsáveis pelas produções que estamos efetuando, né? E a repetição desses procedimentos durante as produções é muito importante para você conseguir esse sistema. Então, não é só você definir, falar assim, aqui está tudo organizado, eu vou organizar todas as caixinhas onde vai ficar cada coisa. Isso é parte do trabalho, mas o maior trabalho está na manutenção dessa organização, é na repetição deste padrão. Então, na produção X, eu trabalhei dessa forma, na produção Y, eu vou tentar implementar o mais próximo possível desses elementos que eu usei nas produções prévias, mas é lógico, sempre aberto para transformações, né, porque existem as especificidades de cada produção, enfim, mas tentando repetir determinados padrões. Esses padrões para a produção, eles são enfim, facilita a sua vida, gente, né? Assim, sei lá, se alguém te chamar para um trabalho X, você, enquanto produtor, você vai ter ferramentas para poder desenvolver um trabalho sistematizado. Rede de trabalho, a rede de trabalho e a rede de contatos é outra coisa que para o produtor é muito importante, né? Assim, você tomar cuidado com isso, né? Os seus fornecedores, as pessoas com quem, né? Os seus prestadores de serviço, as pessoas com quem você vai sempre recorrer, e principalmente em emergências, porque o que a gente faz, a gente trabalha às vezes, né? Com muitas emergências. Preciso arranjar um carro para levar não sei o que, para não sei aonde, e se você não
tem, né, assim, um número de telefone de alguém que vai poder resolver aquela situação ou que vai te indicar alguém para resolver aquela situação, você vai passar muita dificuldade no seu trabalho de produtor. Então, essas, construir essa rede, né, de apoio e de suporte no seu trabalho é de extrema importância para o seu trabalho de produção. E isso, independente do tipo de produção que você estiver fazendo, se você tem isso determinado na sua forma de trabalhar, você vai saber utilizar isso. Sim, você pode estar produzindo uma ópera ou você pode estar produzindo uma feira livre. Né, nos dois lugares, sabendo estabelecer e tendo organizado e sistematizado a sua rede né, de suporte e de trabalho, você, enfim, vai estar bem servido e bem sucedido nesse quesito. E sempre, eu acho que esse é um dos últimos pontos aqui que ele fala, que eu acho muito importante, que é sempre buscar novas formas de se produzir. Apesar da e isso pode parecer contraditório, porque a gente está aqui falando de sistematização e organização e repetição, e agora vem falar de novas formas de se produzir. Mas é porque o mundo anda, né, gente? O mundo gira, as tecnologias, elas estão o tempo todo, né, sendo reformuladas. Se a gente não aprendeu isso com esse período pandêmico que a gente viveu, né, assim, a gente vai aprender com o quê? Né, como que a gente teve que mudar todo o nosso sistema de construção e de produção artística durante um período, e a gente, de uma certa forma, conseguiu, né, com muito sofrimento, muita dificuldade, com muitos transtornos no meio desse caminho, sim, mas conseguimos, entendeu? Assim, então, essas novas formas tá antenado e alinhado o tempo todo com o que há de mais moderno né, de maior novidade nos sistemas de produção é sempre muito importante. E um dos grandes aprendizados que nós tivemos nesse processo todo também é buscar formas de não ficarmos dependentes de sistemas, de determinados sistemas de produção. Por exemplo, leis de incentivo. Se a gente ficar dependente exclusivamente dessa ferramenta ou desse instrumento para poder produzir, a gente está muito ferrado enquanto produtor. A gente precisa se libertar de uma certa forma, buscar formas de se libertar né, dessas possíveis amarras, entendeu? Assim, é saber usufruir, né, utilizar esses elementos, mas o que eu estou falando aqui é buscar formas de não virar refém dessas formas de produção. E porque né, uma das coisas que ele estava falando ali é a coisa da formação de público, por exemplo. Formação de público, ela vai te garantir não só uma certeza de que o encontro teatral e o encontro artístico ele pode ser realizado em qualquer lugar que você esteja, mas ele também te dá a certeza de uma manutenção do próprio fazer artístico, de profissionais, de renovação de profissionais, de renovação enfim, de envolvidos e de discursos e de políticas públicas, né? Assim, a formação de público, ela é um trabalho quase que, não sei se pode falar isso vai ficar muito, mas quase missionário mesmo, assim, né? De manutenção mesmo da nossa engrenagem, da nossa força. E isso é muito necessário, ainda mais com a possibilidade desse esvaziamento físico mesmo, por conta da internet, né? A internet ela vai te facilitar e ela vai te possibilitar inúmeros outros encontros e inúmeras outras soluções e resoluções, vai te facilitar a vida em muitas e muitas e muitas coisas, né? Obrigado, internet, mas também ela pode colocar muitas coisas em perigo, como o encontro, né?
conseguir fazer com que as pessoas saiam das suas casas, conseguir fazer com que as pessoas tenham interesse a procurar determinadas obras que talvez não estejam, né, nas redes sociais, nos TikToks, nos aplicativos, né? Assim, esse é um outro grande desafio, como que você continua fazendo a manutenção desse público. E aí existem inúmeras formas, né? Assim, o próprio Galpão, né? Tem um projeto, tem o Viva Galpão, tem o Galpão Senior, tem, né, eles têm vários instrumentos, né, e criam vários projetos para fazer com que essa manutenção aconteça. O Ponto de Partida, tem o CAP, que é o Clube dos Amigos do Ponto de Partida, que é um projeto que depois, nesse próximo momento eu vou contar para vocês, que salvou a vida desse grupo, desse coletivo durante esse período de pandemia, por exemplo, né, que não podia viajar, não podia fazer espetáculos, não podia produzir coisas, né, assim, mas esse trabalho de sustentação e de manutenção de público e de plateia foi o que fidelizou e o que garantiu a sobrevivência desse grupo nesse momento, né, absurdo que a gente viveu. Então, aí agora eu vou pedir o João para passar o segundo vídeo, que é o vídeo da Fernanda Montenegro aí, e aí para eu abrir a conversa sobre o ponto de partida. Eu acabei de ver um espetáculo tão lindo, tão no coração, tão Brasil, tão corajoso. Todo esse trabalho do ponto de partida, ele é um trabalho fundo que só Minas sabe fazer. E também a coragem dessas pessoas que têm ido à luta contra tudo, contra todos, num esforço de criação e de disponibilidade de vida toda integrada numa vocação de fazer do teatro um espaço de total união cultural, existencial com o Brasil. Eu só posso desejar mais 35 anos para esse grupo, que também sabiamente está se desdobrando. Portanto, quando você vê tantos jovens em cena, quer dizer que estão sendo preparados para uma reposição de peça, e eu sei que será, pela vida fora, sempre uma produtora, no melhor sentido de criação mesma, dentro do processo do teatro, que é avassalador. Quando a gente vê um espetáculo tão bonito como esse, a gente acredita que o ser humano vale a pena. Não estou exagerando. A gente está vivendo uma hora difícil. Os compromissos culturais estão cada vez mais profissionalizados e utilizados de uma forma bastante discutível. E a gente vê uma posição artística, patriota, cultural, existencial, de identidade nacional, assim, arrebatadora. Muito obrigada. O que dizer? Melhor mesmo é ver o espetáculo. Ou ver os espetáculos todos do ponto de partida. Obrigada. Bom, esse vídeo é um vídeo, vou contextualizar vocês. A Fernanda Montenegro, dispensa apresentações, depois de assistir um dos espetáculos desse grupo, que é o grupo Ponto de Partida. Então, aí dentro das tarefinhas aí né, que eu vou sugerindo aí para vocês desse nosso encontro, tá o grupo Ponto de Partida, o grupo Galpão. Para quem não conhece, quem ainda não teve a oportunidade enfim, de ter essa experiência única e transformadora que é ter um encontro com o grupo Galpão, né, no palco real, quem não teve essa possibilidade, vá atrás disso quando acontecer, e com Ponto de Partida também, com esse grupo Ponto de Partida, que é um grupo daqui de Minas, então é uma outra referência. E eles têm um modelo de produção muito interessante, um modelo de produção diferente, bem diferente, mas um modelo de produção muito funcional também, que eu gostaria de falar um pouco assim, para vocês. Dona Fernanda foi assistir esse espetáculo, e esse espetáculo, imagina,
É um espetáculo que conta com o elenco do Ponto de Partida, que tem mais ou menos umas 15 pessoas, mais um coro de crianças, de 40 crianças do Vale do Jequitinhonha, que é uma região daqui de Minas Gerais, uma região considerada uma região mais pobre, uma região menos favorecida, que fica ao norte de Minas Gerais, e muito quente, árido, né? Muitas vezes com um cenário mais árido, mais próximo ali da Bahia, do sul da Bahia, e um ponto de partida, juntamente com o CPCD, que é uma ONG daqui de Belo Horizonte, que faz e desenvolve há muitos anos um trabalho de educação com essa região, com esse entorno do norte de Minas. Eles escolheram a cidade de Araçuaí para poder sediar, né, ser uma parte, ser uma sede desse projeto ali no Vale do Jequitinhonha. E aí, né, entenderam que tinha um grupo de crianças muito, por conta inclusive da herança cultural mesmo da região, das canções de roda, enfim, muito por conta disso, as crianças eram muito acostumadas a cantar, gostavam muito, aprendiam muito a cantando, então eles desenvolveram toda uma pedagogia a partir das rodas, das cirandas, das músicas, e até que isso foi ficando cada vez mais sérios, e aí convidaram, conhecer o trabalho do Grupo Ponto de Partida, que é um grupo que canta, um grupo musical, e aí eles acharam que poderia ser um casamento interessante, encontraram a Natura enquanto financiador dessa ideia, desse encontro, e desde então, há mais de 25 anos, né, o trabalho do Ponto de Partida com os meninos de Araçuaí vem acontecendo. E aí, dentro dos trabalhos que eles realizaram, estão um espetáculo que chamava Roda que Rola, um CD que ganhou vários prêmios, ganhou o prêmio Shell, ganhou vários prêmios. Esse CD é um CD muito bonito, inclusive, com esses meninos. E depois fizeram um espetáculo com o Milton Nascimento, a gravação de um DVD com o Milton Nascimento, que é o Ser Minas Tão Gerais, e depois um outro espetáculo que chama Pra em a Terra, que foi esse espetáculo que a dona Fernanda assistiu. E aí, ali, ela pôde ver, assim, né, com a excelência desse trabalho, que rompeu barreiras mesmo, assim, barreiras, inclusive, geográficas, né? O Barbacena e Araçuaí tá muito distante uma da outra, né? Assim, tem realidades geográficas muito opostas, né? Barbacena extremamente frio, Araçuaí extremamente quente, né? A gente aqui no Alto da Serra, eles lá no Sertão e no Cerrado Mineiro, enfim, ela pode ver né, a possibilidade né, da magia e da força desse cruzamento, e ela, com muita sabedoria de uma mulher de teatro, de uma produtora cultural, de uma fazedora de teatro de muito tempo, né? Ela conseguiu entender e ver que aquilo ali só foi possível com um trabalho de produção muito bem organizado e muito bem executado, né? Que não há ideia, não tem ideia ou projeto que seja possível sem uma boa execução de produção, né, que conseguiram, inclusive, levar a dona Fernanda Montenegro para assistir o espetáculo. Enfim, isso faz parte do trabalho, inclusive, né, de uma das tarefas assim dos produtores. E aí ela, vendo tudo isso, muito admirada, né, assim, com o grupo, ela fala, eu acho que esse vídeo ela traz um pouco de uma questão que eu queria trazer, que é a missão do produtor, né? O que é essa missão? Porque já que somos realizadores, né, enquanto produtores, somos nós que realizamos, que concretizamos o pensamento artístico, qual que é a nossa missão? E ela é uma missão tão... eu não sei, às vezes eu tenho preocupação de falar algumas palavras que pode parecer meio
meio viagem, entendeu? Assim, tipo, falar em sonhos, em barará, essas palavras assim, pode ficar um pouco clichêzão demais, né? Assim, mas eu acho que tem esse lugar mesmo, assim, do abstrato, do particular, do questionável, do filosófico, né, o artístico, ele está nesse lugar. E o trabalho da produção, muito ao contrário do que se prega, muito ao contrário do que se vê muitas vezes, em que o trabalho da produção é um trabalho burocrático, é um trabalho nada artístico. Eu acho que é muito pelo contrário. O trabalho do produtor, ele é super artístico, ele é tão artesanal, ele é tão artístico mesmo quanto o trabalho do criador, do cantor, do ator e do cenógrafo, do dramaturgo, do figurinista, né? Assim, ele tem as mesmas origens nesse lugar, entendeu? Precisa de muita sensibilidade, né? Para você não se tornar, por exemplo, aquele produtor que vai só ver problemas. Esse, por exemplo, é um produtor complexo de se trabalhar, é um produtor que muitas vezes ele pode estar, ele te traz ali muito da realidade, mas muitas vezes ele pode ser aquele cara que só fala não, né? Que aí a gente tem essa ideia, a gente quer realizar isso, 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 aí aquele cara fala, não, isso não é possível, a gente não vai conseguir, porque ele não está, né, assim, não tá ali junto na coisa da construção artística. E quando você é tão artista quando você entende a possibilidade, você vai fazer o que for possível para conseguir realizar aquilo, para conseguir fazer né, enfim, acontecer. E isso é essa é, essa característica que eu acho que faz toda a diferença entre um grande produtor e um burocrata das artes, que tem alguns também, entendeu? Assim, mas como estamos falando em formação, né? Assim, eu acho bom a gente pensar né, nisso que a dona Fernanda trouxe nesse vídeo. Qual é a nossa missão? Né, enquanto artistas, enquanto produtores, enquanto realizadores, enquanto proponentes desses encontros, entendeu? O que a gente faz, produzir uma peça de teatro, produzir um encontro, transforma vidas, gente, para sempre. Eu sou fruto disso, eu sou fruto de uma ida ao teatro, que eu fiquei tão arrebatado, que eu falei assim, eu quero fazer isso para sempre. Cá estou eu, 44 anos, né, não sei quantos anos depois, fazendo isso. Então, assim, o que a gente proporciona, o que a gente produz é de uma importância e de um poder e de uma força que a gente desconhece. Né? Assim, então, a missão do produtor é realmente uma missão muito bonita, ela é muito artística, ela é muito complexa e ela é imprescindível, ela não é só importante, ela é imprescindível. Sem a figura da produção, nenhuma ou pouquíssimas obras de arte elas conseguem se realizar. Essa que é a grande verdade. E aí, para a gente finalizar nessa minha parte discursiva, eu vou trazer um último vídeo aí do Grupo Galpão, aí a gente finaliza a minha fala, e aí eu abro para comentários, perguntas, abro para vocês aí, e para a gente finalizar esse nosso primeiro dia de encontro. Beleza? Pode colocar o último vídeo, João, por favor. Valeu. Por favor, acenda a luz da plateia. Nós sabemos que quando você sai de casa para ir ao teatro, seu maior desejo é respirar junto com os artistas, se encantar, refletir, se emocionar e participar dessa celebração ao aqui e agora que o teatro proporciona. Mas você sabia que o teatro brasileiro gera empregos e movimenta a economia do nosso país, além de fortalecer a nossa identidade aqui e no exterior? Você sabia que as artes cênicas englobam o teatro, a música, a dança, o circo, a ópera, ou seja, tudo aquilo que você pode assistir ao vivo? Já parou para pensar como a arte faz parte do nosso dia a dia?
Nós, do Grupo Galpão de Teatro, já geramos mais de 100 mil empregos, direto ou indiretamente, em nossos 36 anos de existência. Em cada apresentação que realizamos, cerca de 80 profissionais são mobilizados. Em nosso centro cultural, o Galpão Cine Horto, já passaram mais de 500 mil pessoas durante 20 anos de atividades na zona leste de Belo Horizonte. Contratamos constantemente fornecedores de tecidos, madeira, papel, equipamentos de som e luz, costureiras, pipoqueiros, restaurantes, hotéis, passagens de avião e ônibus, carregadores, assessores de imprensa, produtores, faxineiros, arquitetos, professores, designers, enfim, muitos trabalhadores e empresas que pagam impostos e consomem, fazendo nossa economia girar. Criamos valores simbólicos e renda para muita gente. Como nós, muitos artistas em todo o Brasil dedicam suas vidas à sensibilização e à construção e fortalecimento da nossa identidade. A nossa existência se completa em você. Nós também fazemos o Brasil crescer. Valorize o artista brasileiro. Maravilha. Bom, esse é um vídeo incrível que o pessoal do Grupo Galpão produziu durante a pandemia, diante de todo, né, esse cenário de crise e de desmonte e de que a gente vivenciou nos últimos anos. E de mais do que isso, na verdade, eu acho que todas essas ações aconteceram por conta de uma de um de uma descrença, de uma descredibilização de um discurso, descredibilização de toda uma classe, de toda uma fatia social, que aconteceu e que vem acontecendo nos últimos anos. Então, é um projeto, né? Nós somos vítimas, nós somos, não sei se vítima é a palavra, mas assim, nós estávamos lutando, né, contra um inimigo construído, um inimigo projetado, um inimigo pensado, né? Não era só uma situação, né, que foi criada. A gente teve que aguentar durante muitos anos as pessoas falando que nós éramos vagabundos. Quer dizer, isso, na verdade, é um papo que é recorrente na vida do artista, né? Assim, não sei, o capital tem muita dificuldade de lidar com questões que não sejam de ordem, talvez de ordens exatas, porque econômicas elas são, entendeu? É isso que o Grupo Galpão acabou de fazer nesse vídeo. Acabou de provar que nós somos uma fatia do mercado financeiro. Nós somos uma fatia do mercado de trabalho. Nós não somos uma decoração, né, da sociedade, um bibelô, né, assim, nós não somos isso, nós não somos uma... como que fala, gente, quando você tem um privilégio, mas não é um privilégio, mimo, não sei, eu estou tentando achar a palavra aqui, da sociedade nesse sentido. Não, nós somos uma fatia do mercado, do comércio. Nós empregamos muitas pessoas, nós somos responsáveis pela economia, por parte da economia do nosso país. E a gente precisou comprovar isso. A gente precisou, né, enfim, ir para, né, o confronto nesse sentido, porque a gente talvez tenha enfraquecido a nossa retaguarda nos últimos anos, né?
somos os netos, talvez os netos aí da ditadura militar, né, depois desse período de ditadura que tem a ver, por isso que eu trago esse assunto também, que tem a ver com, é um dos temas, inclusive, que a gente fala na peça, tá, que tem a ver com a história da Teuda, né, assim, com a história do Grupo Galpão, com a história de resistência, inclusive, assim, né, mas nós, enquanto netos desse período histórico, talvez a gente tenha, né, relaxado demais na nossa retaguarda e achado que o inimigo estava adormecido, estava controlado, estava muitas vezes do nosso lado, e a gente viu que não é meio, né, que não foi bem assim, e a gente, né, tivemos nosso ministério atacado, tivemos os nossos mecanismos que foram conseguidos com muita luta, muitos anos, muita discussão para se construir uma lei como foi a Lei Rouanet, entendeu? Assim, foi muito tempo, né, assim, de batalha e de né, e de grito e de necessidade, e ela foi construída junto com, né, com muitos outros artistas, com muitos problemas, como o próprio Rômulo, né, falou no vídeo dele, cheio de possibilidade de autocrítica, inclusive nós éramos os primeiros a criticarmos, né, assim, os buracos que tinham dentro da própria lei, e isso foi aproveitado de uma certa forma, né, no outro discurso, para nos enfraquecer, né, enquanto classe profissional. E então, assim, eu acho que o que esse vídeo do Galpão ele nos coloca que além desse pensamento belo, bonito, poético, do lado artístico, que era o que estava falando Dona Fernanda, tem também, a gente precisa entender e a gente precisa compreender isso, que isso fortalece a nossa permanência no mercado, que é o quão importante nós somos para o mercado de trabalho. Quanto trabalho a gente gera, o quanto do que a gente faz está relacionado com o sucesso e a manutenção da nossa nação mesmo, né? Né? Seja na formação, na educação, seja na construção de uma identidade, seja para questões de relações internacionais, enfim, o nosso trabalho enquanto artista ele está diretamente relacionado à construção social, à construção nacional. Então, assim, tem essa importância, a gente sim necessita e precisa de respeito, sim, a gente necessita e precisa de instrumentos e de possibilidades para que a gente consiga trabalhar, né? Então, precisamos entender, gerenciar e cuidar dos editais para que, né, a gente não volte a ser atacado tão cedo ou por ninguém nunca mais, né? Porque esses instrumentos é que é responsável pela manutenção do trabalho, né, de toda uma classe, de muita gente, é o que, por exemplo, está fazendo com que esse encontro nosso hoje, por exemplo, seja possível, né, a partir desses instrumentos. Então, não tem como não defender e de não entender a importância disso para a vida não só do artista, mas também do produtor e do agente cultural. E aí eu acho que dentro disso tudo, acho que a gente conseguiu, né, assim, fazer um panorama das possibilidades, né, do que seria essa função, do que seria a produção de uma forma geral. E aí, eu gostaria agora de abrir o microfone para que vocês ou perguntem ou comentem, se quiserem compartilhar algum caso ou trazer alguma questão que foi falada aí no decorrer da minha fala, e eu, né, deixo mais com vocês, a gente vai debatendo, e lembrando que aí o nosso segundo encontro vai ser um estudo de caso a partir do espetáculo em questão, que é o Luta. Tá bom? Então, alguém tem alguma coisa para falar? Algum comentário, pergunta? Oi, gente, boa noite. Boa noite. Eu queria fazer duas perguntas. Uma em relação à formação, né, que você falou, né? Assim, eu faço teatro como atriz há 10 anos, mas como produtora eu estou na fase bem embrionária ainda, né? Já fiz muita assistência de produção, mas nesse momento eu estou no meu primeiro projeto, eu administrando com a produção total, sem dinheiro.
E, assim, eu não conheço um produtor que tenha se formado em produção. Sabe, eu mesma, assim, para procurar, conhecimento, ferramenta, eu é um picadinho daqui, é um picadinho de lá, é uma oficininha aqui, não tem nada que reúna, assim, de certa forma, como a gente tem, por exemplo, um curso vários cursos profissionalizantes para ator. A minha primeira pergunta é: qual foi a sua formação para ser produtora, assim? Você também pegou esse picadinho, você foi fazendo na prática, como é a galera toda que eu conheço? Como é que foi isso para você? Essa é a minha primeira pergunta. Já posso responder assim, de cara, melhor? Uhum. Ah, foi na Tora Produções. Conhece? Na Tora, entendeu? Assim, era no trabalho mesmo, assim. É muito parecido com o que você estava relatando mesmo, assim. Eu também me formei muito fazendo cursos, muitos cursos, muitas oficinas. Tive a oportunidade de me formar lá com um ponto de partida, que é esse grupo que eu estava falando, e o ponto de partida eles fizeram um projeto, na verdade foi uma edição só que eles fizeram isso na vida inteira deles. Era um projeto que chamava Casa de Arte e Ofício. Seria um sonho, imagina ter isso todo ano, mas impossível, porque era um projeto de formação inspirado nas formações medievais que eram feitas, né, na forma de você seguir os seus mestres. Você seguia o seu mestre e aí você ia aprender um ofício, né? Se eu queria aprender a fazer um sapato, a melhor forma que eu tinha na época era estar próximo ao sapateiro, acompanhar o sapateiro na lida, e ali vinham as questões, o aprendizado ia acontecendo todo dessa forma. Que parece ser um método muito simples e arcaico, mas é muito funcional também. E aí eles fizeram isso, né? Uma turma que chamava Casa de Arte e Ofício, que a ideia era acompanhá-los durante 3 anos, e depois desses 3 anos a gente estaria formado. Só que o que eles não esperavam é que, depois de 3 anos, a gente já estava dentro do grupo. Aí, de repente, eles começaram querendo, né, fazer uma escola, mas terminaram com um problema. Falou assim, gente, nosso grupo tinha 10 pessoas, agora tem 25, 30. Como é que faz? Como é que sobrevive, né? Não tem condição de se repetir isso. E aí a gente ia, tudo que o grupo ia fazendo, a gente ia fazendo. Então, se o grupo estava fazendo uma temporada em São Paulo, aí era um módulo de produção, então a gente fazia a produção na prática. Era real mesmo, a gente tinha que ligar para o hotel, a gente tinha que comprar passagem de avião, não era só uma. Então, assim, era muito na prática mesmo a coisa. E depois, eu acho que o que mais me formou dentro disso tudo, que eu acho que também é muito parecido com o que você está falando, é, eu me formei a partir das minhas necessidades. Eu me formei a partir do meu desejo de conseguir e do meu entendimento de que sem uma produção, nenhuma das minhas ideias artísticas elas aconteceriam. E que não tendo esse formato possível ou ideal de se produzir, eu teria que, de uma certa forma, criar as condições para que essas produções pudessem acontecer. E assim eu fui fazendo durante os anos. Né? Assim, eu fui me aproximando de pessoas que elas também né, contribuíram na minha formação. Agora, eu sei que essa formação específica hoje em dia já existe. Dentro de algumas faculdades de comunicação, por exemplo, existe o curso de produção. Já tem algumas universidades que oferecem um curso de produção cultural. Já tem algumas escolas livres, né, que oferecem uma formação, não é uma formação acadêmica, ela é uma formação técnica. Uhum. Isso, é uma formação técnica na área. Então, assim, o próprio Senai disponibiliza curso nessa área. Então, assim, alguns, ainda muito poucos, tá? Assim, ainda bem longe de ser o ideal, assim, mas já tem um movimento do mercado, acho que do próprio mercado da educação de entender essa necessidade de se formar um profissional nessa área, assim. Eu acho que
que é isso, assim, vai depender muito da própria pesquisa acadêmica, né, assim, do fortalecimento, né, das faculdades de artes cênicas, inclusive, porque dentro dos cursos de artes cênicas que muitas vezes vão aparecer né, as teses de doutorado, mestrado sobre questões de produção, e que isso vai levar a própria academia a entender da necessidade da especialização, né, assim, daquela área. Eu acho que é um movimento mesmo, e um movimento que já está acontecendo. Mas eu acho que esse chamamento que nos é comum, e eu acho que é comum a muita gente, né, assim, de ser produtor e de se tornar produtor a partir das necessidades artísticas que a gente tem, eu acho que é o que, enfim, o que acontece com a maioria das pessoas aqui no Brasil. Mas, enfim, por exemplo, a Beatriz do Galpão, que é produtora nossa, a Beatriz, ela não, sim, sei lá, ela é em 1 milhão, né, na verdade, mas ela não veio das artes, né, assim, a Beatriz, ela veio da comunicação, e ela assim, né, Bia? Minha formação eu sou jornalista, na verdade. E aí eu vim trabalhar, enfim, fazer um estágio na área de comunicação e acabei migrando para a produção. E aí eu comecei a entender que tinha muita coisa que eu fazia para além dentro do jornalismo que dialogava com o que eu entendia, o que eu entendo hoje que é produção e vice-versa. Então, assim, para mim, foi uma migração que aconteceu tranquilamente, né? Então, assim como o curso de jornalismo muito me serviu, eu entendo que a produção também se comunica muito com a comunicação, enfim. Mas eu acho que talvez se na minha época, 20 anos atrás, eu tivesse um curso voltado para a produção, talvez tivesse sido uma das minhas opções. Ao contrário do Cléo, eu não tinha uma vivência nas artes cênicas como atriz, enfim. E então foi tudo muito novo. Mas, né, na hora que eu assustei, já estava, e aí fui ficando. Deixa eu aproveitar só para falar uma coisa, que não tem nada a ver com esse assunto, na verdade. Eu vou mandar por e-mail os vídeos que foram exibidos aqui na aula, para o caso de alguém ter tido alguma dificuldade com áudio, ou ter tido algum, né, se a internet tem que estar boa de todos os lados para o vídeo chegar direitinho, então eu vou encaminhar por e-mail, e aí vocês vão ter a chance de assistir com calma, ou assistir mais de uma vez, quantas vezes quiserem, tá bom? Valeu, Bia. A Bia, gente, essa mulher na produção é um negócio. Eu desconheço Legal, pessoa. eu sou jornalista também. Sim, mais de uma jornalista ou estudante de jornalismo aqui no nosso grupo de hoje. Que bom. Legal, né? E assim, aconteceu muito isso comigo também. Eu venho assim de uma toada da comunicação bem intensa. Eu já formei aí faz uns 4 anos, mas sempre trabalhei, sempre estive ali no meio do jornalismo. E eu tô agora nessa onda das artes cênicas e da produção cultural também, de uma forma muito embrionária, né? Como a Leia mencionou. Mas é muito bacana de observar como que a comunicação e o jornalismo, essa formação, e dessa forma me ajudou a entrar nisso tudo e também a gostar, assim, eu me vejo muito nisso hoje, sabe? E só que o jornalismo me ajudou, sabe, assim, como sei lá, dizendo aqui para vocês que o jornalismo, eu acho que se eu não tivesse feito jornalismo, talvez eu não teria entrado nessa onda das artes cênicas, que embora seja uma coisa que sempre me acompanhou, mas, acima de tudo, a produção cultural também, que é uma coisa que eu tô gostando muito, assim. Faz quanto tempo que você tá como produtora cultural, Bia? Eu vou falar uma bobagem aqui, gente, por favor, me perdoem, mas eu produzi as festas dos diretórios acadêmicos dos meus amigos, as minhas, e o que mais viesse. E eu não sabia o que era, não, eu só fazia. E aí eu entrei na faculdade de jornalismo, no terceiro período eu vim estagiar no Galpão, e aí, assim, com 19 anos, mais ou menos, foi quando eu vim estagiar aqui. E aí eu acho que uns 2 anos depois eu já estava na produção. Isso tem 23 anos. Eu tive a oportunidade de conhecer o Cléo dentro desse ambiente do Galpão, Cineor, enfim, Cléo já trabalhou comigo para além do Galpão e no Galpão, e tive a oportunidade de conhecer o João Santos, também aqui no Galpão. Tive uma empresa com o João, uma época, né, João? A gente teve a oportunidade de produzir
e divulgar, produzir, viabilizar financeiramente, por meio de financiamento coletivo, vários projetos aqui em BH, não só teatro, mas literatura, música, que mais, João? Tudo possível, né? Então, foi uma experiência muito legal para produzir. Inclusive, a gente trabalhou com o Cleo, meu financiamento Sim, coletivo, na reforma do 171. é verdade. É As muita coisas se história. interligando. Mas eu não abandonei totalmente o jornalismo. Eventualmente, eu ainda trabalho em algum projeto na comunicação, ou dou alguma assistência. Na verdade, o conhecimento que a gente traz acaba sendo facilmente agregado no nosso dia a dia, né? Assim, na produção de textos, que é uma coisa que, como a parte burocrática, é inevitável, né? Então, assim, a redação de um texto, né, a avaliação de um contrato, tudo isso são coisas, né, que eu trago da experiência como jornalista, que eu acho que me ajuda, né, assim, não tem como não me apegar a isso. Mas é isso, vou deixá-los fazerem mais perguntas para o Cléo. Obrigada. Obrigado, Bia. Alguém mais? Ai, a Leia queria fazer outra pergunta, né? Tinha uma Eu estava segunda esperando pergunta. alguém que quisesse falar, né, antes de eu ocupar total aí a área. Mas então vamos lá. É, Então, a gente falou muito sobre ponto de partida, sobre o galpão, né? E que putz, tem um valor até afetivo para mim. Eu moro no Rio, tenho 8 anos, mas eu sou mineira. Inclusive, eu te conheci, Cleo, você obviamente não vai lembrar de mim, isso foi há 10 anos, num curso que eu fazia com o Felipe Salemi, que você foi dar uma mini oficina de exaustão, que eu lembro disso Oh, até hoje. nossa, menina, sério. Morri, Eu lembro desse curso. morri. Mas então, assim, né, são dois grupos que têm uma grande importância para mim, né, na minha história. Mas é isso, eu não imagino Barbacena sem Bituca, sem ponto de partida. Eu não imagino BH sem o Galpão. Agora, então, assim, né, são grupos que já têm uma história, assim, né? E aí, voltando ao que você falou de não depender desses mesmos meios de se produzir relacionados às leis, aos editais e tal, puxando para nós, produtores embrionários, grupos novos, ou uma cidade grande como Rio de Janeiro, como apostar nessa formalização, a formalização do público, né? Porque as redes sociais também são uma faca de dois gumes, né? Ao mesmo tempo que elas facilitam, tem coisa pra caramba, né? Como você começar a puxar esse público que é um dos maiores, sabe? Porque agora, nesse momento, né, na minha produção, a gente está na benfeitoria, sabe? E é isso aí, é isso que temos por enquanto. E buscando apoio, e sei lá o quê, papapá, mas a nossa saída, por exemplo, na nossa cabeça tem então, putz, gente, na próxima vamos entrar no edital. Aí vem você e fala, não depende de edital. Aí, entende? O que você fala sobre isso? Eu acho, assim, que é muito boa essa sua pergunta, porque eu acho que o que une, talvez, e o que me faz conseguir responder isso com uma certa tranquilidade, é porque eu tive a possibilidade de estar dentro desses dois coletivos. Então, o que eu entendo, o que eu entendi é que eles começaram da mesma forma que a gente está falando, que a origem desses dois coletivos foi muito parecida com esse nosso discurso e que eles, por conta disso tudo que eu falei né, nesse nosso encontro, de ter conseguido sistematizar uma forma de trabalho, reunir uma equipe competente, todos esses elementos que eu fui trabalhando, né, que eu fui falando aqui com vocês durante esse nosso encontro, eu acho que por ter conseguido organizar e acionar esses elementos, essas ferramentas de trabalho, eles são o que eles são hoje, por conta disso.
Então, assim, o que eu vejo é isso, assim, é porque eles também começaram sem estrutura, eles também começaram sem grana, e até hoje, muitas vezes, mesmo sendo um grupo, grupos organizados né, e, enfim, com uma história gigantesca, muitas vezes eles têm que trabalhar nessa realidade, entendeu? De produzir, sei lá, igual teve uma pandemia, entendeu? Assim, mandar 50% da equipe embora, né? Então teve que voltar muitas vezes para um lugar de que eles já não, né? Enfim, já não acessavam há muitos anos. Mas eu acho que eles têm e conseguiram, enfim, continuar e sobreviver e passar por esse momento justamente porque eles já viveram isso outras vezes, né? Então eu acho que a base deles está muito nesse lugar mesmo, assim, de ter feito e justamente porque eles fizeram assim, que eles vieram dessa forma, que eles criaram formas novas e criativas de se manter produzindo. Né, e aí a gente pode falar de inúmeras coisas. Por exemplo, no Grupo Galpão a gente pode falar do Galpão Senior, por exemplo, como exemplo, que é um centro cultural do Grupo Galpão, que hoje em dia o Grupo Galpão nem participa tanto assim da administração, enfim, das questões do Cineorto. O Cineorto já é quase, né, um organismo independente, mas é um braço do Grupo Galpão, né? Então, os espetáculos que tem todo final de semana, né, há mais de 20 anos, as oficinas, os cursos, todas as turmas que eles formaram durante todo esse tempo, é um trabalho sistemático de formação de público, de formação de plateia. Não diretamente indo assistir os espetáculos do Grupo Galpão, não, mas como você consegue ali moldar e movimentar aquela comunidade né, que você está ocupando. E o Ponto de Partida faz a mesma coisa, né, lá no Clube dos Amigos do Ponto de Partida, por exemplo. É um projeto que vem desde a década de 80, antes das leis de incentivo à cultura. Então, antes das leis de incentivo à cultura, o Ponto de Partida fazia espetáculos belíssimos e gigantescos, assim, sem grana, sem nada, mas conseguindo doação, conseguindo se relacionar né, com a população, com a comunidade, com o entorno ali. Então, existem formas criativas e possíveis de se fazer a coisa acontecer. É lógico que nem todo mundo, é isso mesmo, assim, nem todo mundo vai ser um ponto de partida ou um galpão, né? A gente vai trabalhando ali no lugar das possibilidades, mas é bom tê-los como referência, muito bom mesmo, assim, dá um orgulho, né, assim, de tê-los como referência de fazer artístico aqui em Minas Gerais, porque realmente, assim, eles são grupos que, né, assim, você não vê nem fora do Brasil, assim, você não vê, é muito raro você encontrar esses grupos. E é lógico que se você viajar lá em Curitiba, você vai achar gente fazendo coisas, né, parecidas, não iguais, mas parecidas, em Fortaleza, no Recife, em Salvador e tal. Tem muita gente resistindo aí Brasil afora. Mas eu acho que muito por isso, assim, por ter entendido que mesmo sem o dinheiro, os investimentos né, necessários, quando você entende quais ferramentas você precisa para você ter condições de se tornar um bom realizador, aí você vai atrás de criar essa estrutura, entendeu? Talvez no começo vai começar você ou com uma outra pessoa na comunicação, ou você com uma pessoa na comunicação e uma pessoa no financiamento, mas enfim, aí começa, né, assim, começa a gerar essa engrenagem, né, entre o ideal e o possível, tem um hiato, assim, mas a gente tem que saber trabalhar, né, assim, com um olho cá e o outro lá, na verdade. Alguém mais tem alguma questão, algum comentário? Não? Uai, gente, então assim, eu estou satisfeito por hoje, acho que a gente pode encerrar o nosso encontro por aqui, e aí na quarta-feira eu venho para a gente fazer esse trabalho sobre o Luta. E aí, quem tiver tempo e quiser procurar, tanto o Grupo Galpão
quanto o ponto de partida tem redes sociais e canal no YouTube com vários conteúdos, enfim, disponíveis. E dei uma olhada também nas coisas da Teudabara, né? Se vocês acharem coisa, tem o perfil dela no Instagram, mas assim, na internet é cheio de vídeos, de coisas assim. Quem tiver um pouquinho, quem não conhecer, né, assim, e quiser para ficar mais dentro do assunto, assim, dá uma olhadinha nessas referências, que aí na quarta-feira a gente volta a se falar. Beleza? Posso passar algumas informações, Cleo? Por Né, favor, Bia. convido também quem quiser, né, além de procurar informações sobre o projeto Luta e também sobre a Teuda no Instagram e no YouTube. Convido também quem quiser a assistir alguns vídeos que estão disponíveis no YouTube do Grupo Galpão, muito material com a Teuda, e outros materiais também muito interessantes para além dos espetáculos, sobre fazer artístico, enfim, a gente tem um material bem interessante. A gente começou a estruturar no Galpão digamos assim, a nossa produção audiovisual durante a pandemia e acabou se mantendo essa estrutura. Então, a gente tem um material bem interessante lá. Lembrar que a próxima aula é na quarta-feira. As inscrições, para quem quiser acompanhar a aula de quarta-feira, se mantém na nossa página da plataforma Simpla. A aula vai ficar, a gente vai postar essa aula no YouTube da Teudabara. Ela vai ficar lá disponível para quem quiser assistir ou indicar. Faz parte da proposta do projeto, né, para que a gente possa atingir um número bem grande de espectadores. Nós temos outras oficinas na sequência, convido também a todos né, para estarem conosco. A gente tem dramaturgia com a Marina Viana, a gente tem comunicação com o João Santos, que está aqui com a gente, e tem uma oficina sobre tecnologia da cena. E aí eu vou falar um pouco do ponto de vista da produção técnica, e o Rodrigo Marçal vai falar de iluminação e talvez de sonorização, e se a gente der sorte, a Marina Artusi, outra iluminadora, porque no Luta a gente tem 2 iluminadores, o Rodrigo e a Marina. Se a gente der sorte, a Marina também vai conseguir entrar e falar um pouquinho. A Mari está dizendo que na quarta-feira ela infelizmente não pode assistir, não tem problema, você vai achar o material no YouTube. O João postou aí no chat o link. Esse é do YouTube, João? Não, esse é das inscrições nas oficinas. Ah, se sim, alguém das quiser inscrições. participar das Mas o que outras. a gente pode fazer? Tão logo essas aulas sejam postadas no YouTube, a gente manda um e-mail dizendo, pode ser? A gente manda pelo mesmo, vocês vão receber o mesmo e-mail, no mesmo e-mail usado para inscrição na plataforma Simpla. Aí a gente avisa que já está no ar para quem quiser assistir. E aí, a gente vai oferecer, digamos assim, fornecer um certificado muito simples, mas que atesta que vocês estiveram aqui conosco. Quem tiver interesse também, em breve, vai poder acessar lá na plataforma, lá na Simpla, e baixar, fazer o download do certificado. Ok? Quem quiser, amanhã, às 19h30, tem o Luta no Centro Cultural Lindéia Regina. É o acesso gratuito, todo mundo vai ser super bem-vindo, só que eu não tenho o endereço aqui fácil para passar, mas é no Centro Cultural Lindéia Regina, no Regina. Aí agora eu pergunto se João tem alguma observação e se Cleo quer falar mais alguma coisa ou se alguém quer fazer algum comentário. Olha, a Mari está dizendo que a aula foi maravilhosa e foi mesmo, viu, Cleo? Que bom. Isso aqui em público, foi mesmo. Por isso que o tempo voou. Que bom. É estranho, né, gente, assim, porque, por exemplo, quando você dá uma aula pessoal, você tem o olho da pessoa, né, a respiração, a pessoa confirma ou não. Aqui eu não estou vendo nada, e eu fico assim, às vezes, parecendo que eu estou igual doido, assim, falando sozinho, mas não. Mas é isso, foi ótimo, tá, gente? E aí espero vê-los na quarta-feira. Maravilha. Obrigada, viu, gente? Boa noite para vocês. Boa noite, gente. Beijos. Boa noite, gente.